Como é que vocês estão? Tudo bem? Nesse vídeo, pessoal, eu vou fazer uma análise sobre as vantagens e desvantagens de você ter um empregado orgânico ou contratar uma empresa de terceirização de mão de obra, tá bom? Tá começando a chover, se vocês ouvirem um barulhinho de fundo, vai ficar bastante romântico esse vídeo, tá? Para começar, pessoal, a empresa que faz a terceirização de mão de obra do condomínio não é terceirizada, porque a terceirizada... Não, é a terceirizadora. Ela vai terceirizar a mão de obra do condomínio, que este sim vai ser terceirizado em sua mão de obra, tá? Isso muda alguma coisa? Não muda nada, mas vamos aprender o correto, tá? Então, não porque a terceirizada é não. A empresa que terceiriza é a terceirizadora, tá bom? E agora eu vou falar para vocês o seguinte, uma breve história do princípio lá atrás da terceirização, porque eu vivi isso. De que maneira? Olha, não sei se vocês lembram, ou se eu já comentei, né? Antes de ser advogado, eu fui engenheiro. Eu vivi 18 anos dentro de condomínio. E a minha empresa era uma empresa eletrometalúrgica e tinha como seu sindicato o Sindicato dos Metalúrgicos. Isso implicava que normalmente o piso salarial dos metalúrgicos era estratosférico. Por quê? Eles achavam que uma empresa desse tamanho poderia pagar o mesmo salário que uma Ford, que uma Volkswagen, de uma Villares. E a gente apanhava muito com isso. O mesmo piso salarial de uma Villares, Ford e Volkswagen era de a minha empresa era uma eletrometalúrgica, tá? E aí alguém teve a brilhante ideia de, vamos terceirizar a mão de obra. Tá, mas e aí? Isso significava o quê? Que as pessoas que você contratava não precisava ter o piso salarial do sindicato dos empregados. Um tremendo negócio, tá? Então, por exemplo, se você tivesse uma empresa de engenharia, você não precisava pagar o piso salarial da engenharia. Em primeiro lugar, porque eles não eram teus funcionários, eles eram empregados da empresa terceirizadora, tá, pessoal? Terceirizadora. Eu vou exagerar, né? Uma empresa de aviação pegava os pilotos, terceirizava, pagava menos, tá? Só que aí o Ministério Público do Trabalho e também o Ministério do Trabalho começou a ver, não pode, tem gato. Aí eles começaram a estipular o seguinte, olha, o piso salarial de quem trabalha aí tem que ser o mesmo da categoria, tá? Outra coisa, você não pode terceirizar a sua atividade fim. Você só pode terceirizar a atividade meio, tá? O que é isso, pessoal? Se eu tenho uma empresa de engenharia, eu não posso terceirizar os meus engenheiros, tá? Mesmo que eles tivessem o salário lá da empresa terceirizadora. Não. Eu tinha que pegar só funcionários, atividade meio, por exemplo, segurança, limpeza, manutenção. Daí acabou aquela febre de vamos terceirizar tudo, tá bom? Então, pessoal, para começar, esse foi o nascimento da terceirização aqui no Brasil, tá? Na descrição tem a lei da terceirização. Se vocês quiserem, copia e cola, tá? Vai lá na lei e pesquisa, dá uma lida. Também não vai acrescentar nada para vocês, tá bom? Qual que é a melhor solução? Você ter funcionários orgânicos, ou seja, funcionários próprios ou funcionários terceirizados. Hoje, por exemplo, condomínio não tem uma atividade fim, tá? Então, porteiro, faxineiro, zelador, manutencista, todo esse pessoal pode ser terceirizado, não tem problema. E aí, assim, vai depender de condomínio para condomínio, tá? Eu vou dizer para vocês as desvantagens de um funcionário próprio, de um funcionário orgânico, tá? E essas desvantagens não são financeiras, tá? Porque vocês vão ver que depois a terceirizadora ela vai ter que ter todas essas obrigatoriedades e como o piso vai ter que ser o mesmo, não vai haver diferença financeira nenhuma, pelo contrário, eu vou explicar, tá? Eu vou ler para você.
Os funcionários orgânicos, ele falta. E quando ele falta, não tem o que fazer. Já no terceirizado, você liga para alguém substituir. Afastamento por doença ou gestação, normalíssimo. Tá? Eu não estou dizendo que o funcionário não pode ter afastamento. Mas se ele tem um afastamento de 10 dias, 15 dias, às vezes o síndico fica em papos de aranha. Bom, licenças diversas. Morreu pai, morreu mãe, a esposa teve nenê, enfim, todas as licenças têm que ser dadas. Tá? Se o condomínio terceirizou a mão de obra, você já previamente ou não pede para substituir. Tá? Compra e manutenção de uniforme. Hoje quase todos os condomínios têm uniforme. Isso aí passa a ser responsabilidade da empresa terceirizadora. Tá? Sistema de controle de funcionário, cartão de ponto e tal. Isso aí é problema deles. Tá? Você pode até pegar o seu controle de ponto e parar de pagar, cancela o contrato e tal. Provisionamento de indenizações trabalhistas. É sempre interessante você ter um fundo de provisionamento trabalhista. Se por acaso você tem que mandar embora, você tem os 40%. Faz um cálculo, tá? Um dia eu vou fazer um vídeo legal falando disso, tá? Se vocês têm 10 funcionários, você não precisa ter o valor dos 10 funcionários. Você vai ter um valor de 2 ou 3, que é os 40%, né, da multa do fundo de garantia, férias, 13º. Porque ninguém vai mandar todo o quadro embora, tá? Eventualmente você vai mandar 1 ou 2. Então, dos 10 funcionários, dos 7 funcionários, dos 5, você provisiona para 3. Quando você tiver que mandar embora, você nem se preocupa, tá? Você liga a cada 1, 2 meses para o administrador. Pessoal, vê aí qual seria o meu passivo trabalhista. Passivo trabalhista é o valor que você teria que gastar para mandar todo mundo embora. Férias, 13º, 40% de fundo de garantia, saldo salário, tudo. Você tem reserva, mas se a empresa, se os seus funcionários são terceirizados, esquece, você não precisa disso, tá? Aquisição e controle do PPRA, dos EPIs, Equipamento de Proteção Individual. Você precisa ter um controle, todos os funcionários têm que estar usando. No caso de empresa de funcionários terceirizados, sim, você tem que obrigar ele a usar. Entretanto, tem estoque, se a bota dele que estragou, não estragou, o fone, não é problema seu, é da empresa terceirizada, tá? Agora, quais são as vantagens dos funcionários orgânicos? Claro que tem vantagem, tá? Comprometimento, às vezes ele é um funcionário mais comprometido do que o terceirizado. E outra coisa, é menor, assim, é um pouco ilusório isso, mas teoricamente a rotatividade de um funcionário terceirizado próprio é menor, tá? Agora eu vou falar das despesas, tá? A partir do momento em que a empresa terceirizadora é obrigada a manter o piso salarial da categoria dos condomínios, tá? Não há que se falar em economia nenhuma. Tá? E uma coisa, toda empresa de terceirização de mão de obra que vem conversar comigo, chega a ser assim, emocionante eles tentarem provar para mim que sai mais barato você terceirizar a sua mão de obra do que você ter funcionário próprio. Mentira, pessoal, porque todos EPI, controle de ponto, uniforme, eles têm que gastar do mesmo jeito. Fundo de garantia, INSS, mesma coisa, tá? Eles não podem fazer um valor diferente do seu, abaixo, tá? E além disso, eles não são uma instituição de caridade, eles têm um lucro. Então, todos aqueles itens que eu falei, eles têm que gastar do mesmo jeito. Agora, se você conseguir me convencer que uma empresa dessa não está tendo lucro, alguém está louco. Porque ele trabalha, tem funcionário, resolve o seu problema e não tem lucro? Tem. O que acontece? Normalmente, o funcionário terceirizado sai mais caro do que o orgânico. Só que todas aquelas responsabilidades que o síndico ou a administradora precisa ter, você deixa de ter. Férias. Uma coisa assim, não tenham a ilusão. Se alguém chegar para você de uma empresa terceirizadora, não, vai sair mesmo custo. Mentira, pessoal. Ou ele vai tentar botar menos funcionário, ou ele vai estar mentindo, não tem como. Por quê? Todas as despesas ele vai ter e vai ter que ainda ter lucro.
tá bom? Alguma coisa que vocês precisam tomar cuidado na hora de contratar uma empresa terceirizadora de mão de obra, tá? É idoneidade dessa empresa. Então vocês têm que pegar todas as certidões negativas, tanto da empresa quanto dos sócios, tá? Por quê? Não é raro, tá? O cara tinha, o empresário ou os empresários tinham uma empresa de terceirização de mão de obra, quebrou, sumiu, ele abre outra. O que acontece? O nome, você vai identificar isso muitas vezes pelo nome dos sócios, né? É importante, toda certidão negativa possível e imaginável, tá? Cobrar mensalmente as guias de recolhimento do INSS, do Fundo de Garantia, e também os olerites e os depósitos que estão sendo feitos para esses funcionários. Por quê? Esse pessoal pode estar dando gato, ou seja, o funcionário está fazendo hora extra e ele não está pagando. Não está pagando Fundo de Garantia, não está pagando INSS. Isso aí, por uma questão de solidariedade, vai sobrar para o condomínio. Quando o trabalhador entrar com uma ação contra a empresa terceirizadora, ele vai colocar no processo solidariamente o condomínio. Não se iludam, tá? Colocar uma cláusula que a não entrega desses documentos, das guias de INSS, Fundo de Garantia, olerites e pagamento, todas sejam entregues. E você colocar no contrato uma cláusula de que não entregue esses documentos no prazo hábil, você cancela o pagamento. Por quê? Como a empresa está pagando tudo isso e ainda está tendo lucro, se você retiver o pagamento, em última instância, você mesmo rescinde o contrato e pega esse valor e paga os encargos trabalhistas, salários dos funcionários. Ou seja, se amanhã ou depois eles entrarem com uma ação solidariamente contra você, você já vai ter alguma proteção. Ou seja, não passou, automaticamente está cancelado o pagamento. Coloca isso em contrato, tá? Consultar outros condomínios. Liga para quantos condomínios ele tiver e dá uma especulada. A empresa é interessante, é boa, é idônea, é honesta e tal. Cláusula penal de 30 dias apenas. O que é cláusula penal? Contrato de prestação de serviço tem uma cláusula que a gente chama de cláusula penal, que é aquilo que a parte que rescindir o contrato vai ter que pagar, tá? Pessoal, cláusula penal hoje é só 30 dias. Acabou. Não tem mais esse cláusula penal de 90 dias, 1 ano, 2 anos. Acabou. Se você não confia no seu taco, problema seu, eu vou orçar com outra empresa, tá? Então, cláusula penal de 30 dias. E, finalmente, coloca uma cláusula de que toda ação trabalhista é de responsabilidade da empresa. Isso, para o Ministério do Trabalho, não significa nada, porque ele vai para cima da empresa e vai para cima do condomínio, porque o advogado que entrar com uma ação não vai deixar de colocar o condomínio solidariamente, porque muitas vezes essas empresas quebram, somem, tá? E aí o que acontece? O condomínio tem que pagar, eu já passei por isso algumas vezes. Mas por que você tem que colocar no contrato? Porque depois na esfera civil você vai entrar com uma ação de indenização, pelo menos isso você tem uma certa salvaguarda, tá? O que é, assim, você precisa ver que existe uma diferença, o que é melhor para o síndico e o que é melhor para o condomínio. A terceirização é muito melhor para o síndico. Por quê? Ele só precisa controlar, assim, de cima, olhar a documentação. Ter funcionário dá um trabalho danado, tá? Então, eu não sei, você precisa ver o que é melhor para o síndico ou o que é melhor para o condomínio. Isso quem vai avaliar são vocês. Às vezes vale a pena, tá? Não pode, outra coisa importante é o seguinte, não pode haver uma relação de subordinação entre ninguém do condomínio e os empregados, os funcionários terceirizados, tá? O seu zelador vai ter que chamar o supervisor deles. Aquele cara tá com esse problema, ele tá dormindo, ele tá faltando, tá chegando atrasado. Nunca alguém do condomínio vai poder falar diretamente com o funcionário. Para que não haja
a caracterização da subordinação. Não existe subordinação. Eu vou falar com o seu supervisor, não fala nada. Se de repente o cara está batendo em alguém, não é diferente, está quebrando. Você manda o cara parar, vira as costas e vai embora. Chama o supervisor, ó, eu não quero mais esse cara aqui, resolva, tá? E o mesmo vale para os condôminos, né? Tem condômino que adora mandar em funcionário. Tem que orientar o seguinte, ó, você não vai poder mandar em ninguém, né? Outra coisa, é comum as empresas terceirizadoras chegam no condomínio. Em primeiro lugar, ele vai ver o seu passivo trabalhista para mandar embora esses funcionários. Não é difícil eles bancarem esse dinheiro para você, esse passivo trabalhista. Muitas vezes o condomínio não tem. E aí, ele, depois disso, alguns funcionários, pô, tem algum funcionário muito bom aí? Putz, eu não queria perder tal funcionário. Se nesse caso esse funcionário for contratado pela terceirizadora e continuar trabalhando no condomínio, vai ter muito problema, tá? Isso pode caracterizar fraude, ou seja, é uma continuidade do contrato. Faz o seguinte, não quero perder esse funcionário. Você vai contratar esse funcionário e vai colocar em outro condomínio, tá? Depois daqui o ideal é 6 meses, ele volta. Houve a quebra desse vínculo. Né? Não existe mais qualquer vínculo entre o condomínio e a empresa terceirizadora. Tá? Outra coisa também é muito interessante um sistema misto. Eu já falei para vocês que para mim o melhor zelador do mundo é aquele de paletó, gravata, esticadinho. Quando você olha o bolso de trás dele, tem um alicate e uma chave de fenda. Por quê? Ele resolve tudo, é o pau para toda a obra. Eu recomendo que o zelador nunca seja terceirizado. Por quê? Ele é o elo de ligação entre você e o supervisor da empresa, ou até mesmo, normalmente teria que ter um supervisor. Agora, se você manda o zelador embora, além de um monte de serviços que ele pode fazer, você não vai ter. Além disso, a única pessoa que esses caras vão ter é os próprios supervisores. Aí existe uma relação meio estranha, tá? Eu recomendo que você não terceirize o serviço de zeladoria. Mantenha o zelador, terceiriza todo o resto, tá? Para terminar, pessoal, não importa se é orgânico ou terceirizado, tá? A gente está tratando com gente. Funcionário é gente, tá? Vocês têm que tratar eles como gente, com respeito. Não importa se ele é terceirizado ou funcionário próprio, tá? Aqui embaixo na descrição eu vou colocar a lei que trata da terceirização. Se alguém tiver interesse, copia, vai lá no Google, cola e você vai ler a íntegra da lei. Eu acho que esse assunto está bem falado, está bem explicado, tá bom? Pessoal, a gente vai se ver com certeza em muitos outros vídeos, tá bom? Até lá!